Tudo tranquilo? Então, agora nós tivemos as nossas lives, né? E agora nós vamos ter as nossas videoaulas, né? Então, eu queria começar falando para vocês sobre a crônica. Nós já falamos disso nas lives, já até corrigimos uma parte nas lives também, mas eu vou repassar alguns pontos aqui que ficaram bom que vocês podem ter o material para poder estudar. E também porque a gente vai também corrigir, terminar o módulo, né? E também porque a gente vai trabalhar Ninguém Me Entende nessa casa, que são crônicas e casos. Então, por esse motivo que eu estarei retomando crônica e falando com vocês agora sobre as crônicas, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a crônica, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque é uma narrativa curta, que tem personagens, tem enredo, mas ela é mais curtinha. Quer ver? Bora lá? Então, venha. Então, aqui no cantinho, eu vou ficar aqui, vou descer isso aqui um pouquinho para cá. A crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, etc. Além de ser um texto curto, como eu já tinha falado para vocês anteriormente, possui uma vida curta, tá entre aspas, porque é um conceito, não é? Estão falando que possui uma vida curta. Ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Então, igual aqui no Léo, a gente vai ter algumas crônicas sobre a máquina Singer, nós vamos ter alguma crônica sobre os slides, né? Então, que era uma máquina que era estilo data show, que hoje nós temos o data show, temos computadores, mas antigamente não tinha, eram os slides, então a gente tinha que trabalhar com os slides. Hoje em dia, às vezes, você pegar uma crônica falando sobre slide, você tem outra visão que você não tinha na época, né? Então, portanto, elas estão extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela perde sua validade, ou seja, fica fora de contexto. Foi isso que eu falei sobre os slides, né? No Brasil, a crônica se tornou um estilo textual bem difundido desde a publicação dos folhetins, em meados do século XIX. E aí vem uma parte interessante. Do latim, a palavra crônica refere-se a um registro de eventos marcados pelo tempo cronológico. E do grego cronos, que significa tempo. Então, é algo do tempo, né? Uma crônica, algo do tempo. Bem interessante, não é verdade? Então, vamos lá. Aí nós temos as características das crônicas. Como eu disse anteriormente, as crônicas são narrativas curtas, de linguagem simples e coloquial. Poucos personagens a se envolver, né? Se houver espaço, se às vezes pode ter personagem ou não, espaço é reduzido e acontecimentos são acontecimentos do cotidiano. Pode ser uma viagem de ônibus, uma viagem para Caldas Novas, ou para o Araguaia, ou uma viagem mesmo de carro, né? Então a gente vai olhando que tem algumas crônicas aqui que ele fala sobre uma viagem para Minas, sobre um passeio na fazenda, no campo, né? Final de semana. Então, assim, são fatos corriqueiros do dia a dia, um show de rock, a máquina, uma visita na casa da avó, a máquina, né, da casa da avó, entre outros, né? Vamos lá. Aí, nós podemos destacar algumas crônicas, né? Tem a crônica jornalística, mais comum da atualidade, são as crônicas chamadas de crônicas jornalistas, produzidas para os meios de comunicação, onde utilizam temas da atualidade para fazerem reflexões. Aproxima-se da crônica dissertativa, que é levantar argumentos e tudo, vocês vão ver mais um pouquinho mais para frente. A crônica histórica, marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos com personagens, tempo e espaços definidos, aproxima-se da crônica da narrativa. A crônica humorística, esse tipo de crônica, apela para o humor como forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza da ironia, do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, política, cultura, economia, etc. Importante destacar que muitas das crônicas podem ser formadas por dois ou mais tipos, por exemplo, uma crônica jornalística e uma crônica humorística, né? Às vezes elas podem estar híbridas, as crônicas, tá? Isso acontece muito.
Aí eu vou repassar rapidamente com vocês, nós já corrigimos na live, mas se vocês tiverem alguma dúvida e tal, essa correção de exercícios da página 80 do módulo 1, ter os pais como professores, né? Os pais como professores. Que fato cotidiano inspirou a criação da crônica? Essa crônica que nós estudamos na página 79, no qual, aprendendo com a professora, no qual o filho saiu de casa aos 40 anos, né? Deixou esposa e filhos num ataque, num momento de estresse, e a professora escreve para o filho, né? Fazendo uma relação, uma analogia entre as matérias que ele estudou com a vida dele atual. E é muito bonitinha, é uma crônica muito reflexiva, é engraçada, é irônica, né? Mas chama atenção também. Então, o fato de ter pais como professores ou estudar na escola em que eles dão aula. Na 2, em que vínculo de comunicação os textos foram publicados? Aí no jornal Folha de São Paulo, sendo que a notícia circulou no caderno Folhetim, né? A linguagem empregada é a mesma nos dois textos? Não. Na notícia ela é formal, pois é objetiva e visa informar. Na crônica, a linguagem é informal emprega a subjetividade e os recursos de estilos para fazer os comentários sobre os fatos. Essa crônica apresenta comparações inusitadas, porque, sim, como eu disse, porque quando a mãe faz analogias em relação entre a vida do filho e as disciplinas estudadas por ele na escola. Aí depois vem aqui perguntando as características da obra. Coloque N para que se refere à notícia e C para a crônica. É um texto objetivo, notícia. Apresenta comentários pessoais, crônica. Tem como objetivo a informação, notícia. Usa subjetividade, crônica. Apresenta linguagem formal, notícia. Possui linguagem informal, crônica. Trata de fatos reais, notícia. Faz uso da ficção, crônica. Né? E aí nós temos a 6. Qual delas, 6A, qual delas apresenta o humor como recurso da crítica, né? Que vai ser por comparação às duas crônicas. A crônica do momento de leitura 1, estragou a televisão, que vocês leram há anos já. E a B, qual representa um texto mais emotivo com apelo sentimental? Claro que é a crônica de Mosaic Sinclair, aprendendo com a professora, né? Que tem todo o contexto. Então, agora a gente dá uma paradinha no livro, no módulo, terminamos o módulo 1, perfeito. E agora a gente entra no contexto do Léo Cunha, trazendo as crônicas e os causos. Já estudamos crônicas, agora vamos dar uma olhadinha nos casos. Casos e causos. O gênero caos é um gênero único, distinto dos demais, pela sua simplicidade e concisão. Suas características principais são que os personagens geralmente são pessoas conhecidas do contador de história, porque tanto casos quanto causos é gênero oral, tá? É textual e oral. Porque, por exemplo, quando a gente viaja, vai para o interior de Goiás, sempre tem aquele tio, né? Aquele tio avô, aquela tia avó, ou até aqueles tios, né, avós, bisavós que contam casos, tropeiros que contam casos e causos, né, sobre como que era antigamente, ou às vezes quando reúne aquela pamonhada, o pessoal tende a conversar, né, ou quem tem descendência indígena, os índios vão passando de um para o outro, contando as histórias, a raiz da família, as histórias, de peixes grandes, de cobras enormes, né, de serpentes, tudo. Algumas têm um ponto de verdade, sim, outras partem da verdade para a ficção, assim como a crônica. E são casos pontuais, coisas que acontecem no dia a dia daquelas pessoas daquela região e que têm muito a nos agregar, ok? Então, vamos para que ninguém me entende nessa casa. Vamos lá falar um pouquinho do livro, né? Um livro de crônicas, né?
Foi bem assim, o Léo Cunha, que é o autor, ele traz a gente num aconchego de uma narrativa assim, não é cansativa, é até engraçada, é reflexiva, né? Então a gente tem crônica reflexiva, temos crônica também humorística, então é bem diferente as crônicas que ele faz. E um dado interessante é que para cada crônica nós temos dois títulos que ele coloca, né? Bem interessante ter dois títulos, uma crônica só, mas é bem isso. E tem muitas aqui perguntas que são pessoais. A primeira leva de pergunta de 1 a 8, se não me engano, de 1 a 8 nós vamos fazer sobre a suplemento, tá? Sobre o suplemento. E depois de 1 a 9, se eu não me engano, foram que eu passei no caderno, mas vamos corrigir todos hoje. Número 1. Crônicas e títulos. O autor explica as características do gênero textual crônica e comenta onde os cronistas buscam inspiração para escrever. A partir desse texto, explica o processo de elaboração de uma crônica. Nós vimos, né? Então, aqui, ele traz para a gente que a crônica é criada no dia a dia, do cotidiano, da convivência com amigos, parentes e familiares. Aí eu até deixei um trecinho aqui, ó. Crônica está quase sempre nesse campo minado entre o real e o imaginário, entre a verdade e a ficção, entre a lembrança e a invenção. 2. Releia a crônica Afogando em Letra, em que o autor fala sobre a importância de ler para os filhos e comente as opiniões do escritor. O autor relata que começou a ler para a filha dentro da barriga da mãe e continuou todos os dias, e que é por isso que a filha gosta tanto de ler. Eu, particularmente, acredito que ler para os filhos desperta o interesse e também é um exemplo a ser seguido. Se você tem o costume de ler, se você gosta de ler, porque talvez você tenha visto alguém lendo, né? Então, mesmo que foi provado que seja leitura porque ele leu na barriga da mãe dela, apesar que muitos estudos já falam que escutam, né? Isso é uma coisa muito pessoal de cada um. Nas crônicas destacadas a seguir, qual a recordação mais marcante descrita pelo autor? As Memórias do Fusca é interessantíssimo, porque tem um autor também famoso, né, que depois ele escreveu mais de infanto juvenil e do adolescente, talvez até seja isso que tenha despertado no Léo, no autor nosso aqui, a escrever. Então ele fala da aventura com o Fusca, né, que pararam num posto, estão viajando para fazenda, pararam num posto e deixaram o Fusca, a Maria Eduarda deixou o Fusca sem puxar o freio de mão. E o carro começou a descer então. O narrador, personagem, conseguiu parar o carro no susto, salvando a todos. Mas assim, isso rendeu muito tempo, porque, né, uma criança vinha puxar o freio de mão, porque ele estava dentro do carro, ele pulou para o banco da frente e puxou o freio de mão. O jogo de viagem. É que a mãe dele geralmente inventava jogos, porque como ele não dormia durante as viagens, às vezes eram viagens longas, eles inventavam um jogo para os dois, para ele distrair, já que ele não dormia. Então, nessa viagem específica, nessa crônica que ele conta pra gente isso, ele fala que começaram a adivinhar marcas dos carros que vinham na direção contrária, né? Marcas e cores e tudo mais. No C, vem falando daquela crônica que eu já falei para vocês, que é Slides, né? Que é a própria, qual que é, né, marcante, é a própria máquina de slides. Para trocar um slide pelo outro, uma portinha fechava, outra abria, era muito interessante. Era um papel assim, A4, mas transparente. E a gente não imprimia, porque não existia impressora, datilografava. E essa datilografar. Então, era bem interessante mesmo. O slide uma folha transparente, imprimia e a gente colocava, era bem interessante. É isso. Na 4, em algumas de suas crônicas, Léo Cunha critica o consumismo e as propagandas que supervalorizaram determinados produtos, visando convencer os consumidores a adquiri-los ou usá-los.
Comente as colocações feitas pelo autor a respeito dessa temática na crônica. As aflições de um pai intelectual. Essa crônica é engraçadíssima, porque ele por ser escritor, por ter todo um... Então, ele tem uma fama lá onde ele mora, né? Na vizinhança dele, de ser um pai intelectual. E nesses dias perto do Dia das Crianças, ele saiu para comprar um Bob Esponja, um brinquedo para a filha. Filha, sim, né? E aí encontrou uma vizinha com ele no supermercado, no hipermercado, numa loja de crianças infantis. E ele estava com o Bob Esponja na mão. E ela achou aquilo ó, porque, ai, mas como se fosse assim, como ele, um pai todo intelectual, estava comprando um brinquedo que era muito comum, né, de outros pais comum, né, de tirar de todos os tipos de programa, que ela ia espalhar para a vizinhança, e que aquele pai não era tão intelectual assim. Então, assim, tem esse lado cômico, né, mas ele chama atenção para a gente nisso. É bem essa questão de tudo que a gente compra, tudo que a gente faz. Será que é mesmo que a gente quer, que é mesmo que a gente precisa? Será que é mesmo a necessidade ou um produto do meio, né? Ou, né, jogo na nossa mente para a gente querer consumir. Verdade, em tempos de coronavírus aí, é bom para a gente refletir. Essa aqui tem um peguinha nela bem interessante. Escreva quais os personagens fez essas perguntas, declarações, comentários de como isso aconteceu. Esse da primeiro foi a vizinha que falou, né? Esse aqui da A. Eu tinha que estar filmando isso, né? Aí depois, assim, vamos dar uma olhada no livro. Tem duas passagens que falam, então, assim, eu separei a do Léo, mas tem duas passagens que falam. Uma dele é ele pequeno, né? E se vocês forem perceber, as crônicas, ela tem uma linear, né? Dele pequeno, depois ele passa para adolescente, depois ele é adulto, depois ele pai, né? E depois ele é escritor. Então tem essa linearidade, vamos dizer assim, ela é linear, né? E depois tem Iguana, que bacana, que é o Enápio, o pai do Léo, né? Que fica como pai do Léo. Que ele é bem divertido e tudo, assim, um doutor, um médico inteligentíssimo, porém ele tem umas ideias assim, eles vivem num mundo à parte, né? Como é que eu ganhei esse primeiro prêmio se nunca comprei bilhete nenhum? Então, assim, aí também tem duas, tem o negócio da Caribe, né? A viagem do Caribe que chega para os dois, mas também tem outra parte que ele também fala sobre isso, então por isso que eu deixei aí. E a última, amanhã eu vou contar para todo mundo na escola, que é do momento que ele passa com um colega dele, ele na infância, o amigo dele vai contar para todo mundo na escola o que de fato aconteceu, né? E é isso, e vamos para a sexta. Léo Cunha descreve um espaço de diversão que é muito diferente do que conhecemos hoje. Qual o acontecimento principal descrito nesse ambiente? Gente, é o cinema, é a matinê, só que a matinê era com os músicos ao vivo, e a bisavó e o bisavô, a bisavó e o bisavô deles se encontram, eles se conhecem nessa matinê tocando, cada um tocando um instrumento. E a avô e a avó não foi amor à primeira vista, porque nenhum dos dois gostaram do outro, bem interessante. Aí a Sete, ela vem falando de crônicas, né, do Léo, divertidas, e pede para você escolher um tema e falar, então é bem pessoal. E a outra pede para você, já sabe, como que um cronista trabalha, por que não você fazer uma crônica, né, também pessoal. Podia fazer uma crônica das lives, podia fazer uma crônica das videoaulas, de assistir aula desse jeito em casa, né, diferente, então é uma coisa do seu novo cotidiano, né, ou de algum um ônibus que você pegou, alguma viagem, algum acontecimento que tenha sido divertido, é interessante. Agora nós vamos para as perguntas que eu passei para vocês contemplarem alguns capítulos, algumas crônicas que não foram contempladas nas perguntas aqui, tá? Mas são super rápidos, vamos lá. Os exercícios no caderno, né? Sobre a crônica, o último trago, explique como foi o contato do personagem com o cigarro.
Foi horrível, nojo, ao mesmo tempo vergonha dos colegas, porque ele, não gostou, né, e ficou envergonhado. Explique quem eram os dois sovietes que aparecem na crônica. O povo conta Yuri Kachenko, o coronel Dick Brown e o major James McMahon, né, que na verdade eles estavam fazendo como que poderia ser, né, se os russos chegassem, o que eles poderiam falar, o que não poderiam falar, né, tipo uma palestra, né, e no final eles falam quem realmente eles são. 3. Sobre a crônica, a mãe não entendeu nada, explique por que a avó o esperava rodear de crianças. Nessa crônica, o narrador, ela esperava para ele examinar as crianças, porque ele estava estudando o segundo ano de medicina, então isso é muito divertido. Ah, não, já está estudando, já pode examinar, né? E ela não entendia. 4. Explique por qual situação confusa passou o personagem da crônica. Navegar é preciso, mas nem tanto. Porque ele ganhou, né? Vem aquelas promoções que não são nada de promoções, uma viagem para Miami, porém não era bem assim. Então, assim, às vezes você ganha uma coisa, mas você tem que gastar mais do que você tivesse comprado, né? Então, nem é tão bom assim. E agora nós temos aqui quais são as personagens principais dessa crônica, uma história de carnaval. Aí tem o Joãozinho 30, que foi escrito aqui no livro dessa forma, apesar que Joãozinho não se escreve assim, mas como é nome próprio, a gente tem que respeitar. Chico Buarque e Sérgio Naia, né? Quais são o tempo e o espaço relatados nessa crônica? Essa crônica, o autor casou com a esposa gosta muito de carnaval. Então, colocou na cabeça que eles tinham que ir para carnaval, assistir na Sapucaí, e ela ainda ia sair na Viradouro, né? Viradouro. Então, eles foram em fevereiro de 1998 na Sapucaí, mas infelizmente parece que aconteceu alguma coisa e não teve jeito. A 7. Faça uma comparação de como era o cinema relatado na crônica Amor Sem Palavras, cinema mudo na matinê, com o cinema atual. Bem, era bem diferente, não tem músicos tocando ao vivo e não tinham falas, né? Naquela época não tinha falas, né? Então era mais um cinema mudo mesmo. 8. Qual era o livro que o avô do personagem leu na crônica? O livro do meu avô, A Herança. E qual a importância do livro para o avô do personagem? Gente, o Grande Sertão Veredas, né? Ele fala que foi um dos primeiros livros que ele começou a ler e então ele lia sempre. Então ele relia, né? Na personagem A Máquina da Minha Avó, Paixão e Badulax, o personagem descreve algo que a avó dele tinha. Descreva com os detalhes um objeto que a sua avó tem que te chamou a atenção. Gente, eu coloquei aqui, ó, que o personagem era a máquina Singer, uma máquina de costura que a avó tinha. E, na verdade, vocês vão ter que colocar a avó de vocês, uma coisa pessoal. E eu tinha, né? A minha avó, ela tinha um caderno de receitas, né? E é bem interessante esse caderno de receitas. Tá na casa do meu padrinho, né? Do meu tio. Mas é bem interessante, eu gosto, que ela anotava muita coisa e ela, até hoje ela anota, bom, hoje não mais, mas tem as anotações dela lá. Então é isso, muito obrigada. Olha, força aí, tudo de bom, faça a correção direitinho. E na outra semana nós já vamos ter aula, já vamos estar no módulo 2, então, hein? Fiquem com Deus, tudo de bom, tchau, tchau.